Você conhece a costura tubular com tiras? Não? Então venha comigo, eu sou Roberta Luz da Papel com Pano. A costura tubular com tiras é simplesmente sensacional. Mas, como a maioria das técnicas de patchwork, existem inúmeras variações e hoje nós falaremos de apenas uma forma de fazer. O mesmo podemos falar para as técnicas feitas com tiras. As tiras são nossas amigas inseparáveis e parece mágica tudo que podemos fazer com elas. Eu trouxe aqui alguns exemplos da costura tubular com tiras que faremos hoje. Esse vermelho aqui é um pequeno centro de mesa. Aqui nós temos a frente, que será uma capa de almofada com canto mitrado, mas esse canto mitrado ele é diferente daquele meu vídeo anterior. Quem não assistiu vídeo sobre canto mitrado, assista porque vale a pena. E aqui nós temos um jogo americano que eu amo e que não poderia faltar. E esses pequeninos aqui, você não vai acreditar, são as sobras da técnica, é o que nós chamamos de lixo rico. Lixo rico é aquele lixo que jamais irá para a lixeira. E com eles você pode fazer um porta-níquel, um abafador de chá, um mug-rug, ou seja, você pode inventar a moda que você quiser. Então agora chega de falar e vamos às técnicas. Nós vamos precisar de 6 tecidos diferentes. Mas isso não é regra, se você quiser repetir algum, sem problemas. De cada tecido, nós vamos cortar uma tira da largura que você quiser. Eu aqui cortei as tiras todas com a largura de 5 centímetros e 60 de comprimento. Essa medida nós vamos conseguir montar 4 quadrados de aproximadamente 16 centímetros. Só para esclarecer mais um pouquinho, esses 4 quadrados que eu acabei de falar, que a gente terá como resultado, são esses 4 aqui. 1, 2, 3, 4. Aqui eu dobrei a quantidade porque eu queria 8 quadrados. O que eu quero dizer com isso? Que quanto mais largas as tiras, maiores ficarão os quadrados. E quanto mais comprida a tira, mais quantidade de quadrados nós teremos. Eu já trouxe aqui as faixas cortadas e quero pedir bastante atenção na hora de cortar essas faixas. Os tecidos, eles precisam estar passados da forma correta. Caso contrário, a faixa poderá sair enviesada ou com barriga, que comprometerá o resultado final e as costuras não irão encontrar. Eu gravei um vídeo que também está aqui no nosso canal, onde eu ensino a forma correta de passar o tecido para que isso não aconteça. Nosso próximo passo agora será formar 2 trios com a sequência que você desejar. Aí você vai usar a sua criatividade. Eu aqui escolhi colocar esse laranja de florzinha no meio desses 2 verdes mais vivos. E o outro trio, os 2 laranja nas pontas e esse verde no centro. E agora nós vamos para a máquina costurar as 3 tiras de um trio e costurar as 3 tiras do outro trio. Já deixei aqui as tiras na sequência escolhida e vamos costurá-las. Todas da mesma forma, colocar direito com direito e vamos obedecer a medida de um pé de máquina. Você vai costurar de acordo com o pé da sua máquina. Primeiro trio já todo costurado, vamos para o segundo trio. Faixa, direito com direito e vamos obedecer um pé de máquina. Aqui estão já as faixas costuradas, os 2 trios prontos, com as costuras devidamente passadas. De que forma que eu passei as costuras? Geralmente nós damos preferência para tombar a costura para o lado mais escuro do tecido. Nesse caso, nem sempre a gente vai poder cumprir essa regra. Por quê? As 2 faixas têm que estar ao contrário, assim.
Aqui eu passei as costuras da faixa laranja para dentro da faixa verde. Isso quer dizer que no outro trio eu vou ter que fazer ao contrário, passar as costuras da faixa central para fora. Elas vão ficar assim, uma ao contrário da outra. Etapa seguinte, nós vamos colocar um trio em cima do outro, direito com direito, bem certinho, de forma que a gente nem enxergue o de baixo, e eles vão se encaixar. Essa tira irá se encaixar nessa tira, e isso só foi possível por causa dessa forma diferenciada de passar a costura. Um trio com as costuras para dentro e o outro trio com as costuras para fora. Isso me permitiu encaixar uma faixa na outra e as costuras estão encontrando. E agora nós vamos para a máquina fechar esse tubo. Nós vamos fazer uma costura nessa lateral de fora a fora e vamos fazer uma costura nessa lateral de fora a fora. Daí o nome da técnica, costura tubular, porque nós vamos formar uma espécie de tubo depois que costurar. Como eu disse, então, costuramos os dois lados, formando o tubo. O nosso tubo já está aqui prontinho. E agora passaremos para o corte. Para que a gente possa cortar os nossos quadrados, nós vamos precisar de uma régua que tenha a marcação do ângulo de 45 graus. Essa marcação você irá posicionar na linha de costura, exatamente em cima. Não é aqui embaixo do tecido, é na linha de costura. Vejam, ó, ângulo de 45 posicionado na linha de costura. E o outro cuidado é que a régua tem que estar na extremidade do tecido, bem na diagonal. Posicionada a régua corretamente, nós vamos ao primeiro corte. Após o primeiro corte, nós vamos virar o tecido, posicionar a régua novamente da mesma forma, igualzinho, ângulo de 45 em cima da costura, extremidade da régua bem na pontinha, cortamos. Mais uma vez, vou virar o meu tecido, posicionar o ângulo de 45 graus, da mesma forma na costura, régua na pontinha, cortar. Nós vamos repetir esse mesmo procedimento até o final da tira. Ângulo de 45 em cima da costura. Mais um corte. Opa, não cortou. Não cometam esse erro, tá? Não mexam com a régua antes de ter certeza que o corte foi feito. Vamos virar mais uma vez, pela última vez, o tecido, porque minha tira já tá acabando. Posicionar o ângulo em cima da costura. Mais um corte. Então, como eu disse lá no início, para essa medida que eu dei, nós vamos conseguir tirar esses 3 triângulos aqui. E aí, nós vamos abrir os triângulos
e teremos os nossos quadrados formados. E é sempre uma surpresa, porque a gente nunca sabe ao certo o efeito que os tecidos vão dar. E lembram do lixo rico? Aqui, ó. Esse aqui é o lixo rico. Tá vendo? E aqui me sobrou um lixão, que depois eu vou cortar para emendar e juntar com esse lixo rico aqui também. Aqui estão os quadrados formados a partir da costura tubular com tiras. O efeito é realmente impressionante. A hora de costurar, você vai escolher de acordo com a sua preferência. Você pode mudar, girar, e quando você escolher o que melhor, o que mais te agrada, você vai emendar. De que forma? Este quadrado com este quadrado com esse, e depois vamos uni-los formando um só quadrado. Aqui está o lixo rico, conforme eu disse, que você também vai fazer o que você desejar depois. Experimente fazer, você vai viciar, porque o efeito é realmente inesperado. Um super beijo, muito obrigada por ter ficado comigo até aqui. É sempre muito bom gravar vídeos para você. Sucesso em seus projetos e a gente se vê no nosso próximo encontro.